pessoal, por exemplo, que especificamente hoje não vão poder, estarão conosco a partir de sexta que vem. Então, vou deixar gravado aqui. Já acompanhar junto com eles, eles vão acompanhar comigo em sala, né? Essa aula que foi dada para vocês aqui, tá bom? Vamos começar orando? Pai, nós queremos dar graças ao Senhor por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos dá. De juntos, ó Deus, nós podemos servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria no nosso coração, com relevância, com disposição, papai, em todo o tempo. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que está conosco aqui. Agradecer ao Senhor pela família de cada um deles. Pelo desejo, ó Deus, que o Senhor colocou e plantou nos seus corações, ó Pai, de servi-lo e de servir a outros também, Pai. Para isso o Senhor nos chamou para a liderança. E liderança, meu Deus querido, exige de nós, ó Pai, muita responsabilidade, exige de nós, ó Deus, muita humildade, um coração de servo, Pai. E também muita sabedoria. Abra o nosso entendimento nessa noite, nesses dias que se seguem, para nós compreendermos os propósitos eternos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos e queridas. Conforme o pessoal for chegando aqui, nós vamos liberando a sala, né? Nós vamos liberando a sala aqui para o pessoal que vai chegando, tá bom? Vocês podem ver aí que eu tenho a companhia agradabilíssima da moça mais linda da face da terra, né? Tá aqui. Vamos... Não é que ela é tão menor do que eu não, viu, gente? Aqui ela sentou num banquinho bem pequenininho aqui, aí ficou pequenininha. Muito bem, queridos. Faz o sinalzinho com a mão assim, bota o dedinho aí. Quem fez o DNA já? DNA 1. Só o Daniel. O pastor Alisson, né, que já ministrando lá no Pansani, né? Muito bem. Pois bem, esse nosso curso, né, esse nosso treinamento, ele tem muito a ver com uma dinâmica mais profunda daquilo que a gente vê no DNA. Deixa eu dar boas-vindas para a Camila, né, que chegou aí. Camila, seja bem-vinda. Também a Michele. Seja bem-vinda, Michele. Oi, pastor. Olá, papai. A Roseli, Deus abençoe, Roseli, seja bem-vinda. Não, só para falar que está aqui. Entrou e saiu. Paz, pastor. Tá ali. Jéssica, Roseli, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Bom demais. Michele, tudo bem com o meu xará aí na barriga? Tá uma bênção. Eita, coisa boa, hein? Hoje a gente está aqui, tá todo mundo. Ô, pessoal, saudade de vocês. Boa noite aí para vocês, hein? Cunhada, Sara. Bom demais, hein? Bom demais. Muito bem. Queridos, então, como eu dizia, esse curso, eu estou chamando ele de DNA 3, tá certo? Eu estou chamando ele de DNA 3, né? Curso de liderança. Porque, na verdade, esse curso nós vamos trabalhar nele um aprofundamento ainda maior daquela visão do DNA. Né? DNA é desenvolvendo novos alicerces, ok? Então, nós vamos trabalhar muitas questões aqui relacionadas ao DNA 1, lá, só que com um pouco mais de profundidade no nível de liderança. Né? Por exemplo, que nós vamos ativar aquilo tudo que nós vivemos na igreja, por exemplo, na área da conexão mulher, por exemplo, né? Como que nós vamos lidar com as questões relacionadas à visão da igreja lá com os adolescentes, né? Eu vi lá que já mudou lá no Instagram, né, Daniel? Já foi change start lá, né? Com os adolescentes. E por aí vai, né? Então, é imprescindível, queridos, que todos aqueles que vão liderar alguma coisa na ICPI Central, a partir de agora, façam o DNA 3, né? Então, eu quero que você volte e lembre comigo aí, o pessoal que já está com a gente aí, né, há 4 anos, comece a lembrar que lá há 4 anos a gente sonhava só com curso de integração, um cursinho de integração para integrar pessoas na igreja e era uma aula só, né? E ainda fizemos por necessidade. Hoje, por exemplo, o Kevin está dando um DNA lá na igreja hoje para 8 jovens, se não me falha a memória, e para o casal de missionários que vão para Ourinhos, né? E eu finalizei o material essa semana com 49 páginas já o material,
né? Porque a igreja ela vai crescendo, vai se ampliando, e as coisas vão acontecendo e acaba que a gente tem mais necessidades aí, né? Pensando assim, né? Qual que é a nossa necessidade para esse momento? Pensando em DNA, DNA 3, a visão da igreja, tudo que nós visualizamos para o futuro. Antes de mais nada, queridos, nós precisamos estar pensando muito parecido, né? Nós precisamos estar pensando e tendo o que diz a palavra de Deus, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, né? E em Atos dos Apóstolos também, lá no capítulo 2, né? Quando a Bíblia trata acerca de ter o mesmo pensamento, ter a mesma ideia, né? Nós vamos, com toda certeza, por causa da cultura, por causa da nossa caminhada e etc., nós vamos pensar algumas coisas diferentemente um do outro, né? Só que o objetivo final ele é sempre o mesmo. Então, é por isso que nós somos pessoas diferentes aqui, mas nós temos, né, nos orientado para tentar chegar no mesmo lugar, ainda que às vezes por caminhos um pouco diferentes uns dos outros, ok? Então, é importante que a gente comece a pensar, né, essa dinâmica nossa aí de vida, né, a gente começa a pensar isso e pensar isso com bastante clareza, tá bom? Então, esse curso nosso, bem-vinda Ana, que chegou aí, tá ouvindo bem aí, Ana? Não, não é. Não tá, né? Eu já começa a ouvir. Sim, ouvi. Ah, legal. Então, esse curso nosso, nós vamos chamar ele de DNA 3, liderança, né? Leadership, né? Em inglês aí é liderança, tá bom? Vou compartilhar com você a tela, tá? E nós vamos iniciar a partir dessa imagem. Todos estão vendo aí a imagem do DNA, né? Compartilhada para vocês? Sim. Então, essa primeira frase que aparece aí para vocês, olha, uma brasa fora do braseiro se apaga rapidamente, né? Essa frase, ela, na verdade, resume um pensamento, um sentimento, né? E uma realidade de que uma brasa precisa da outra para se aquecer e para gerar outras brasas, né? Você faz churrasco, se você deixa uma brasa sozinha ali, essa brasa sozinha, ela vai se apagar facilmente. Um tijolo sozinho também não faz casa. Olha o que 1 Pedro 2,5 diz. Quem pode ler, por favor, esse texto em amarelo aí? Eu não enxergo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Muito bem. É interessante isso daqui, ó. Como pedras vivas, né? O texto diz aqui, ó. Pedras vivas. Você já viu uma pedra igual a outra? Alguma vez você pegou uma pedra e falou, essa pedra aqui, eu acabei de pegar ali na rua, é exatamente igual a outra. O texto podia dizer assim, Daniel, como tijolos vivos na edificação, né? Mas aí seria uma fabricação artificial, né? E discípulo não se fabrica artificialmente, discípulo se fabrica naturalmente. É Deus quem fabrica. Nós lapidamos o discípulo, mas é Deus quem fabrica. Então imagine só, por exemplo, né? Roseli, quantos anos você liderou as mulheres na igreja? Na liderança das mulheres foram 11 anos. 11 anos. Jéssica, quantos anos faz que você lidera o Maranata? O Maranata, acho que tá fazendo. Eu acho que fez 1 ano, pastor. 1 ano. Você tem muito DNA da sua mãe, certo ou não? Sim. Mas vocês pensam a liderança exatamente igual? Não. Pois bem, isso faz parte desse negócio de ser pedra, um diferente do outro, e ser vivo. E aí, olha o que Pedro vai dizer, que essas pedras vivas estão sendo utilizadas aonde? Na edificação de uma casa espiritual. Olha que coisa extraordinária. Deus pega gente diferente para construir uma casa. É como se ele pegasse várias pedras e ele fosse moldando um muro com pedras diferentes. Eu coloco aqui do lado do Daniel, e aí eu coloco do lado do Rogério, e coloco do lado da Camila, que coloco do lado da Ana, da Juliana, vou colocando do lado e vou colocando. De repente, um é mais pontudo do que o outro,
aí dá aquela encostada, né? E aí o outro fala assim, ai, ai, né? Você me apertou um pouco aqui, acolá, solta um pouquinho aqui, ali. E parece que o construtor Jesus Cristo vai colocando cada pedra no seu devido lugar, vai utilizando-se de um expediente, né, de construção em cima, porque você vai ver aqui que o texto está dizendo que é para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Ou seja, o sacrifício espiritual é você doar-se, mas isso não é apenas doar-se para que o jornal veja, é para que quem veja. Olha que coisa interessante. Aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nessa construção, cada tijolo, cada pedrinha, cada pessoa faz toda a diferença nessa construção. Ok? Se vocês tiverem algo a acrescentar, vocês podem acrescentar aí no sinalzinho aí, né? Pede aí o sinalzinho, você pode acrescentar junto com a gente aí, tá bom? Eu quero continuar deixando aqui uma pequena frase para você, né, de um provérbio africano, que diz assim, que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, ele chega mais longe, né? Então, se a gente se lembrar disso todos os dias, vocês vão perceber que a nossa dinâmica de vida, ela é muito melhor quando nós aprendemos a andar de 2 em 2, de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8. Quando nós aprendemos a andar em grupo, né? Todo animal sozinho na selva é uma presa fácil. Todo corredor que corre sozinho cansa-se mais rápido. Você já tentou, por exemplo, ir na academia sozinho, sem ninguém? Geralmente, se você não tiver muito foco, você para no meio do caminho. Mas quando tem aquele amigo, aquela amiga, a força é maior. Você já tentou, por exemplo, ir orar no monte sozinho? Quem gosta de orar no monte não vai sozinho. Geralmente vai com alguém, que vai orar 3, 4, 5 horas e precisa daquela força, né? Daquele amigo que no meio de uma oração e outra conta uma história, dá um abraço. A mesma coisa é uma corrida. A vida cristã e a vida de liderança cristã é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, você precisa caminhar junto, você precisa andar junto, né? Então, é como se nós andássemos em manada, né? Nós andássemos juntos, ok? Vamos lá? Olha a nossa visão. Quem pode ler a nossa visão, por favor? Declaramos nossa visão de amar a Deus e as pessoas, fazendo discípulos que manifestem Cristo ao mundo. Muito bem. Amar a Deus e as pessoas, né? Esse texto você vai encontrar lá em Mateus capítulo 22, né? Verso 37, quando alguém pergunta para Jesus qual é o primeiro mandamento, o mandamento mais importante, e aí Jesus diz assim, você precisa amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Mas o segundo, ele é semelhante a este, que é amar o próximo como a ti mesmo. Sim. Ok? Mateus 22, 37. Já aqui, fazendo discípulos que manifestem Cristo ao mundo, esse texto é Mateus 28, 19. Lembra? Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu tenho ensinado a vocês. Ou seja, amar, e aí vamos pensar junto aqui nessa questão de amar a Deus, é uma decisão e uma ação vertical, certo? Amar a Deus e amar o próximo. Então, é uma decisão aqui vertical e uma ação horizontal. Muito bem. Fazendo discípulos que manifestem Cristo ao mundo. Então, o processo, na verdade, todo o processo, né, ele passa pela forma como amamos a Deus e pela forma como nós fazemos discípulos. Ok? Então, não esqueça, amar a Deus e as pessoas e fazer discípulos. Tudo na igreja que passar disso, queridos, não funciona, não tem sentido, não tem porquê de existir. Se nós formos uma igreja que ama mais as pessoas do que a Deus, a prioridade está errada. Mas se nós formos uma igreja que só ama a Deus, mas não ama as pessoas, tem alguma coisa errada também. Mas se nós formos uma igreja que ama a Deus de todo o coração, ama as pessoas demais, mas não faz discípulos,
também tem alguma coisa errada. Jesus vai chamar a primeira parte da visão, aí, ele vai chamar de grande mandamento. Essa primeira parte aqui, ó, ele chama de grande mandamento, né? Mas a segunda parte, ele vai chamar de grande comissão. Então, a primeira parte, ele chama de grande mandamento. E a segunda parte aqui, ele chama de grande comissão. Ok? E aí, pensando em comissão, né? Comissão nada mais é do que uma missão conjunta. Ok? Quem pode ler aí a nossa missão? Tornar pessoas comuns em discípulos de Jesus. Tornar pessoas comuns em discípulos de Jesus. Deixa eu dar um exemplo simples. Alguém de nós aqui pode dizer acerca de algo comum que você é, né? Na sua vida, no seu dia a dia. Quem pode dar um exemplo aí, por exemplo? Pastor, eu sou pedreiro. Quem mais pode dar exemplo aí? Pessoa comum. O vendedor. Eu sou vendedor. Quem mais? Dona de casa. Dona de casa? Sou comprador. Quer vender, Daniel? Já vou mandar para você o catálogo, fique tranquilo. Primeira turma de DNA que tem um comprador e um vendedor, hein? E tem um pagador, ó, o pagador. Fala aí, Rogério, a sua profissão, que você vai ser o pagador. Aí tá fácil, Paulinho. Eu vendo, você compra e o Rogério paga. Aí, ó. Eu cobro. Muito bem. Fala, João. Deixa eu dar as boas-vindas aqui pro Luiz. Tá me ouvindo bem aí, Luiz? Juliana, tá ouvindo bem aí? Juliana, com meu amigo Henrique. Tudo bem, Henrique? A gente está ouvindo bem. Obrigado pela mensagem hoje, hein, Henrique? Ó, comecei bem o dia hoje com a sua mensagem, viu? Muito obrigado, viu? Que sonhou comigo essa noite, me mandou uma mensagem do céu hoje cedo. Ai, que belezinha. E aí, pessoal, vamos pensar então nesse negócio de gente comum se tornando discípulo de Jesus, né? É um negócio extraordinário o reino de Deus quando a gente pensa que dá para ser discípulo de Jesus mesmo sendo gente comum, né? Eu gostei de uma fala, né, que a Vilma disse outro dia na live das mulheres, né, Vilma? Eu sonhei, acho que está certa aí a minha conta, eu sonhei 28 anos em ser policial militar, né, oficial da Polícia Militar, né? Ele sonhou comigo fazendo parte dessa igreja e cumprindo o chamado dele. Alguma coisa assim, né, que você disse? Sim, foi isso. Exatamente. Olha que coisa extraordinária, irmãos, quando a gente encaixa a nossa vida com os propósitos de Deus. Quando a gente entende que a nossa vida tem relação com os propósitos de Deus, né? Eu sempre digo isso, irmãos, não foi necessário a Vilma deixar a Polícia Militar para ser discípulo de Jesus. Não foi necessário, né, Paulinho, você deixar refratários para ser pastor, correto? Ou seja, na nossa caminhada, há casos e casos, obviamente, mas nós vamos ser discípulos de Jesus onde nós estivermos. Agora, imagine só que extraordinário Jesus pegando aquele monte de gente comum. Vamos aí comigo aí, coletor de impostos. Olha que raça de gente naquele tempo. Jesus vai e chama lá um coletor de impostos, vai lá na coletoria e chama o Mateus, né? Vamos lá, vai lá que você vai trabalhar comigo, eu vou te ensinar a ser discípulo. Pescador, né? Tesoureiro, né? Tinha um outro lá que era tesoureiro, né? Gostava de cuidar da bolsa, né? Ou seja, gente comum. Jesus foi trazendo gente comum para uma realidade de discipulado. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que fez mais diferença na vida daquelas pessoas? O curso que Jesus deu ou andar com Jesus? O que vocês acham? Andar com Jesus. Andar com Jesus. Certo ou não? Eles andaram com Jesus 3 anos e meio. E nesse processo de andar com Jesus 3 anos e meio ali, eles vivenciaram coisas extraordinárias. Tem um dado momento da história, olha que coisa interessante. Eles achavam que estavam já abafando, né? E aí Jesus 70, e eles vão em missão. Daqui a pouco eles voltam da missão. Quando eles voltam da missão, eles falam assim para Jesus assim, rapaz, Jesus, Senhor, Mestre,
O senhor não faz ideia. Nós fomos andando por aí e a gente orava e os demônios saíam. No nome do Senhor, os demônios davam no pé, Jesus. Todos satisfeitos, né? Jesus olha para eles e fala assim, vocês estão maravilhados pela coisa errada. Vocês estão maravilhados porque os demônios saem, isso é uma coisa natural. No meu nome vai sair mesmo. Vocês precisam se maravilhar, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha o jeito que Jesus discipula, né? Jesus geralmente discipula assim. Ele vai trabalhando os ensinamentos, casando com uma realidade que existe no dia a dia. Pois bem, se Jesus trabalha dessa forma, né, nesse modelo de discipulado, vamos dizer assim, no dia a dia, na vida, então quer dizer que Jesus lida com um negócio que nós estamos chamando, né, de igreja simples, né, ou vida simples, né, o dia a dia é simples. Olha esse rapaz, né, o labirinto dá muito trabalho, então ele simplificou, ele passou uma seta aqui no meio. Me ajudem aí a lembrar, Paulinho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou isentar a Roseli agora, porque ela já falou que tem 11 anos de liderança, vou dar oportunidade para outra pessoa agora. Quem tem mais tempo aqui, deixa eu dar uma olhada. Daniel, Paulinho, Rogério vai bater na trave aqui, viu? O Luiz, eu não sei se o Luiz está nos ouvindo aí, mas vamos pensar junto aqui. Gente do céu, nós já complicamos bem a vida cristã nesses anos aí, complicamos? Me ajuda aí, Paulinho. Como é que foi a dinâmica desses anos? A gente deu uma complicada na igreja um pouquinho aí, não deu? Pastor, pode repetir? Eu acho que nós não entendemos muito bem aqui, o Rogério também não. Não, vou repetir a pergunta aí. Por favor. Seguinte, nesses anos todos, né? Nós temos a oportunidade hoje de simplificar algumas coisas. Me parece que ao longo dos anos nós fomos bons em complicar as coisas, né? Eu perguntei para o Paulinho, né? Como é que ele visualiza, né? Ele já pastoreou também, né? Como é que ele visualiza isso aí? Pastor, complicamos demais. Chegarem até Cristo. Até o senhor sabe que eu estou falando sobre essa questão um pouco da mídia social, né? E eu até comentei na minha ministração sobre isso aí, que quando eu me converti, uma coisa que eu vejo tão simples hoje, que na época a gente não podia nem ter televisão na casa da gente. Não era de Deus, né? Verdade. E, então a gente dificultava bastante com essas coisinhas no meio do evangelho que não era necessário, né? Muito bem. Ou seja, nós vamos visualizando, né, ao longo da nossa caminhada, uma necessidade diária de nós simplificarmos, né, algumas coisas, né? Você sabia, por exemplo, irmão, que vocês sabem, né, disso? Que hoje nós temos, por exemplo, uma empresa que trabalha no Brasil com broadcast, que fala, né? Televisão é broadcast, né? Trabalha com televisão e tem 50 funcionários e é a segunda maior empresa de televisão do Brasil, não? Chama-se Netflix. Eu fico imaginando o que o Silvio Santos pensa quando ele olha que o segundo maior faturamento do Brasil, depois da Rede Globo, é do Netflix, e o Netflix tem 50 funcionários aqui no Brasil. Ele deve olhar para a folha de pagamento dele e deve pensar o quê, né? Eu fico imaginando, por exemplo, né? Vamos dar um outro exemplo de uma empresa que é muito relevante, por exemplo, hoje, e é muito simples. Você já pediu um Uber? Já pediu Uber? Já viu que facilidade que é o Uber? Há estudos, por exemplo, que dependendo do nível de uso de um carro, você não precisa de um carro mais. Você pede um Uber. Por exemplo, a Porto Seguro e a Movida fizeram uma parceria agora para você alugar o carro deles, chama assinatura de carro. 2 em 2 anos eles te dão um carro zero na garagem, paga IPVA, seguro, você só troca o pneu e faz a revisão. O resto é com eles. E você paga mensalmente uma taxinha lá para você ter um carro zero a cada 2 anos. Olha como as coisas estão acontecendo. Essa pandemia, me parece que ela fez ainda outras coisas serem simplificadas ainda mais, né? Então, quando a gente pensa nessa simplificação, a gente precisa lembrar do modelo de Jesus. Mas para lembrar do modelo de Jesus, a gente precisa lembrar do modelo judaico. Dá uma olhadinha no modelo judaico.
O modelo judaico, o modelo da lei, 613 mandamentos, várias interpretações. Você vai ter os herodianos interpretando de um jeito, os saduceus de outro jeito, os fariseus de outro jeito. Você vai ter os essênios interpretando de outra maneira. Já no modelo de Jesus, na graça, no cristianismo, você tem 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. E qual é a interpretação? Uma só. O apóstolo Paulo deixa isso claro lá em 1 Coríntios capítulo 13. O primeiro mandamento, o único mandamento, que resume tudo, porque tudo passa menos ele, é o amor. Então, quando nós pensamos na simplificação, nós estamos pensando numa simplificação completa. Não dá para a gente simplificar, queridos, apenas uma parte, né? E aqui pensando na igreja, nós estamos pensando nessa simplificação olhando, eu queria que você me ajudasse aí a olhar para os próximos anos como igreja. Quem nós vamos atingir nos próximos anos como igreja? Vocês que têm filhos, vocês já viram os filhos de vocês fazer isso daqui, ó? Pegar o celular, ok, Google. Alguém já viu o filho de vocês aí de fazer um negócio desse? Ok, Google. Eles não escrevem mais, gente. E o pior é que a gente tá falando aqui, ó, eu nem falei nada, ele já abre sozinho, né? Esse bicho ovo que a gente fala. Aqui está o que eu achei na web. Então, o Alice tem um aí que é vivo, ele é sozinho. Então, as coisas estão indo para um caminho e se nós não tomarmos cuidado, nós podemos perder uma geração inteira por causa das complicações que nós temos no ambiente eclesiástico. E essas complicações passam muito por nós, líderes. Né? Passam muito por nós, líderes, quando nós complicamos demais uma série de coisas no dia a dia, né? Quando nós complicamos, né, o que está à nossa volta. Então, vou compartilhar uma outra tela com você. Dá uma olhadinha nessa tela agora. Olha lá. O sucesso de uma igreja. Quem pode ler, por favor? Posso ler. O sucesso de uma igreja não deve ser medido pelo desempenho de determinada atividade, mas pelo todo em como o processo tem levado pessoas comuns a tornarem-se discípulos de Jesus, manifestando Cristo ao mundo. Muito bem. Essa é uma frase nossa, mas é uma frase muito verdadeira, né? O sucesso da igreja não pode ser medido pelo desempenho de determinada atividade, certo? Vamos dar um exemplo aqui de uma determinada atividade. Quem pode me dar um exemplo de atividade na igreja? Quem aí pode dar um exemplo? Apenas o louvor. Louvor é uma atividade. Legal. Mais uma. Nossa. Congresso. Congresso. Tá, vamos pegar essas duas, né? Para a gente trabalhar em cima delas aqui. Vamos pensar aqui. Daniel, você é baterista há quantos anos? Eu toco desde os 10. Desde os 10. 40 anos mais o Daniel 25, é baterista. Mais de 25 anos já. Muito bem. Daniel, com certeza você já participou de um louvorzão. Já, de muitos. 12 bandas, 3 músicas para cada um. Misericórdia. Para passar o som de cada banda. Só pauleira, só rock and roll. Na 12ª banda, o vocalista dizendo assim, pessoal, vocês estão muito desanimados, só faz 36 músicas que vocês estão ouvindo. Fica esperto aí que ainda tem o pregador, que está chegando agora o pregador. Isso já aconteceu ou não? Já. E eu que organizei ainda. E nem precisa ficar Organizei um louvorzão uma vez, quando eu congregava na CPB da Santa Terezinha. Uma vez fechamos a rua lá, fizemos um louvorzão lá. Tocamos umas 15 músicas, chegou na hora do pregador, não tinha quase ninguém na rua. Mas... O pessoal já tinha. Pois é. E aí, vamos pensar agora, né, nessa realidade, por exemplo. Quanto disto ajudou a igreja a formar discípulos? Né? Quanto disso ajudou a igreja a formar discípulos? De verdade. Não é gerar no coração de alguém a vontade de tocar bateria, ou guitarra, ou baixo. Você pode ter alguém tocando bateria, guitarra e baixo que não é discípulo, não é verdade? E que toca melhor do que nós, inclusive. Né? E, de repente, quanto disso gerou discipulado, gerou vida na vida das pessoas? Muito bem.
Mas essa atividade, Daniel, de repente a gente olha e fala assim, nossa, no louvorzão ontem tinha 500 pessoas. Tinha 500 pessoas no louvorzão ontem, foi uma bênção, um louvorzão fantástico, tal. Aí você chega no domingo na igreja, né? Tanto o pessoal que foi tocar no louvorzão não aparece, quanto o pessoal que estava lá, os 499 demais, eles também não aparecem, né? Na hora de você ver o discipulado mesmo realizado na vida das pessoas, talvez exista alguma dificuldade. Vou trazer agora para a realidade, né, pentecostal, mais pentecostal ainda, pensando na questão dos congressos, né? Eu acho que ninguém aqui que está na tela teve dificuldade com cor de roupa em congresso, né? Nunca, né? Nunca, né? Não teve dificuldade da irmã que queria a roupa X, a outra queria a roupa Y. Imagina, nunca, isso não nunca. acontece, Não, jamais. né, Matilde? Jamais. Nós nunca tivemos dificuldade, por exemplo, em congresso de varões, que o irmão queria cantar, ele queria 7 hinos do Voz da Verdade naquele final de semana, né? E os outros não aguentavam mais ouvir o Voz da Verdade. Nunca. Nós nunca tivemos esse problema. Não é verdade? Nossa. Tivemos problema também quando chegou perto de um congresso e aí tinha aquele irmão que dá muito trabalho, o ano inteiro ele dá trabalho. Mas no congresso ele fica bonzinho. No congresso ele aparece legal, 100%, 10%. Quer cantar e ele quer pegar o microfone ainda para cantar. Ninguém. Nós nunca tivemos esse problema, né? E às vezes a gente faz o quê? Para o congresso dar certo, a gente traz um figurão, né? A gente traz aquele cara, aquela mulher, aquela pessoa que vai colocar a gente na igreja, né? Eu não vejo dificuldade nenhuma em a gente trazer alguém, desde que isso gere vida nas pessoas, né? Não seja objetivando a quantidade de pessoas apenas, né? Porque isso traz custo, né? E às vezes traz problema. Quantas vezes a gente traz alguém, né? Eu já vivi isso, irmãos, né? De trazer, quando eu era pastor de jovens, né? Eu trouxe um rapaz uma vez e ele falou uma besteira tão grande na igreja. Depois, quem ficou para resolver o problema? Eu e o pastor, né? Eu, na época, era o reverendo. Ficamos nós dois para resolver o problema durante a semana. E ele foi embora para casa. Ele não tem responsabilidade com aquela igreja local. Não dá nem para achar ele. É que nem essa turma do YouTube hoje. A gente não acha eles, né? É tudo virtual. Mas vamos pensar aqui nessas atividades, né? Olhando para essas atividades, que às vezes elas têm sucesso em um nível local e pontual, mas às vezes elas não têm sucesso no nível do todo. Quanto que uma atividade contribui para a igreja toda? Isso é importante a gente levar em consideração, né? Por exemplo, eu tenho uma atividade aqui de jovens acontecendo. Tá, essa atividade de jovens, ela está formando discípulos. Ela está beneficiando o todo, não é? Ou ela está beneficiando apenas uma parte desse todo? Eu preciso levar isso em consideração, né? Quando eu penso, né, nas demais áreas da igreja, eu preciso levar isso em consideração, ok? Olha esse texto, então. O texto diz assim, que não dá para medir o sucesso de uma igreja por uma atividade, mas pelo todo, em como o processo tem levado pessoas comuns a tornarem-se discípulos de Jesus que manifestam Cristo ao mundo. Ou seja, olhar para essa realidade pensando no todo, né? E como tudo isso abençoa a igreja como um todo, né? Vamos pensar numa atividade aí que abençoa o todo. Me ajuda aí. Uma boa recepção, uma boa comunicação dentro da igreja, por exemplo, ajuda num todo, né? Exatamente. Boa comunicação. Exatamente. Você gosta de ser mal recepcionado num lugar que você vai? Você gosta de chegar num lugar e naquele lugar as pessoas têm aquela carranca? Ninguém gosta, né? Boa comunicação. O que mais? Uma atividade, por exemplo, que você... Antigamente tinha, né, pastor? Oi? Antigamente as igrejas tinham esse costume de colocar aquele porteiro mais experiente, mais bravo da igreja, de porteiro, né? O mais bravo a gente põe na porta, né? Vai que entra, a gente falava assim, né? Vai que entra o endemoniado, né? Viu? Uma ideia é essa mesmo, né? A ideia é entrar o endemoniado, né? A porta do céu é estreita, mas a porta da igreja não é. A porta da igreja é aberta, né? Então, a gente tem que pensar algumas questões, né?
Vamos imaginar aqui uma atividade que vocês vão toda semana. Todo domingo vocês vão nessa atividade na igreja e ela é uma atividade do todo. Qual que seria? Celebração. 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 Né? Celebração. Certo? Então, a celebração, ela atinge o todo. Não é verdade? Ela atinge o todo. Ela ajuda nesse processo como um todo. Essa é uma atividade. Né? Agora, vamos imaginar que você tem atividades extras. Né? Então, você tem a celebração Kids, celebração mulher, celebração homens, jovens, adolescentes, porque não tem jeito, querido, a gente escapar da faixa etária, né? Não tem como você escapar da faixa etária. Não dá você atingir, Vilma Sofia, né, com a celebração adulta todo domingo, não é verdade? Eu vejo, ela vai, mas ela tolera a gente, né? Na verdade, porque ela tem o perfil psicológico dela, né, de faixa etária, é outro. Então, você tem as várias celebrações. Mas, gente, tudo é celebração, certo? Não. Tudo é celebração. E aí é onde as celebrações elas não podem destoar demais daquela celebração do domingo. Porque vamos pensar naquela pessoa que está chegando hoje na igreja, Daniel, e ela chega lá na recepção. E ela é recepcionada lá na igreja. E ela recebe uma boa recepção, ela participa da primeira celebração, ela olha, e aí ela ouve assim, nossa, essa semana vai ter uma celebração aqui só de mulheres. Ela falou, no nosso desejo do coração, enquanto ela estiver na celebração de mulheres aqui no templo, os homens, o marido dela vai estar na celebração de mulheres no anexo, e as crianças vão estar na celebração Kids lá em cima. Tudo na terça-feira. Vai estar acontecendo isso aí na última terça-feira do mês. Imagine só. Aí, eles vão para a celebração. Aí, chega na celebração, a criança ouve falar sobre Gideão. E aí teve uma palavra lá sobre Gideão, ele aprendeu sobre Gideão, tal. Muito bem. Na celebração de homens, os homens preparam uma celebração lá, e lá eles vão falar sobre amor. Lá eles decidiram falar sobre amar o próximo, missões, serviço. Muito bem. Tem 3 oportunidades lá que os homens gostam de cantar, uma pasta, não sei o que e tal. E aí ele vai para celebrar, a moça vai na celebração de mulheres. E lá na celebração de mulheres, elas resolvem falar sobre Débora. Vamos falar sobre aquela guerreira dos carros de ferro chamada Débora. Então, numa celebração falou sobre Gideão, na outra sobre Débora, na outra sobre amor e serviço. Aí eles voltam para casa. E aí eles vão conversar sobre as celebrações. Como é que foi a sua? Então a minha falou de Gideão, a minha falou de Débora, a minha falou disso, daquilo e tal. E de repente o foco de cada uma foi totalmente diferente uma da outra. Foram focos diferentes. E as 3, talvez ele vai dizer assim, viu, mas a minha das mulheres pareceu muito com a de domingo que nós assistimos aqui na igreja. Aí a dos homens ele vai falar, não, a minha não tinha nada a ver com a de domingo, inclusive eu nem sei quem aquele pessoal estava lá. Júlia. Ou seja, a gente acaba direcionando as coisas, né, por caminhos que não se encontram depois. Eu posso falar uma celebração de Gideão, na outra de Débora e na outra sobre amor. Mas nós deveríamos ter um guarda-chuva aqui em cima, pensado, né, sobre tornar pessoas comuns em discípulos de Cristo. Como que tudo isso vai tornar gente comum em discípulo de Cristo? Eu penso no Gideão, eu penso na Débora e eu penso aqui no amor e no serviço. Deu para entender, irmãos, como é que esse processo deve casar no dia a dia? As coisas não podem ser desconectadas, as coisas devem ser conectadas, né? Nós não podemos desconectar as realidades, porque já tendo, né, muita conexão, a gente já perde. Imagine se houver desconexão. Quem pode ler, por favor, essa próxima imagem? Uma igreja. Pode ler, Vilma. Uma igreja simples é uma comunidade de pessoas organizada em torno de um processo objetivo e estratégico que conduz as pessoas através dos estágios de crescimento espiritual. Muito bem. Comunidade de pessoas, somos nós, todos, né? Nós todos, hoje na Central, até antes da pandemia, éramos em 400 pessoas membro, né? Eram 400 membros na ICPI Central, com aí em torno de 68 pessoas frequentando a igreja nesse dia a dia, né?
organizada em torno de um processo, né? No nosso caso hoje, esse processo se chama DNA, objetivo e estratégico. Ou seja, qual que é o objetivo do processo DNA? Tornar pessoas comuns em discípulos de Jesus, que conduz as pessoas através dos estágios de crescimento o quê? Espiritual. Então vamos imaginar DNA 1 para a integração de novos membros. DNA 2 para quem vai servir em alguma área da igreja. Eu quero trabalhar no balcão com a Gislaine. A Gi deu DNA 2 agora para uma turma. DNA 3, esse que vocês estão fazendo agora, são processos. Processo, por exemplo, para casamento. Processo, por exemplo, para casar. Processo para casamento que já existe, para ter filhos, né? Ou seja, tudo isso visando a maturidade cristã, ok? Então, cada tem esse objetivo, né? Nós levarmos as pessoas através desses processos, ok? Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Tem alguma coisa que vocês queiram compartilhar acerca disso? Fique à vontade. Pastor, Pois não? o Alisson tá falando aqui que eu com ele que vai dar aula de pra ter filho. Essa aula aí para ter filho é vocês dois. Já tá, na verdade, nós já selecionamos vocês, viu? Diploma prático, viu? Diploma prático. Muito bem. É mestrado, né? Você já tem mestrado, né? Muito bem. Queridos, vamos avançando então. Vamos pensar juntos nessa questão da simplificação dos processos, né? Em como esses processos eles vão caminhando conosco nesse tempo. E nisso de ele ir caminhando conosco, né? Me parece que a pandemia mostrou para a gente, eu queria que vocês me ajudassem nisso, eu não sei se eu estou certo, parece que a pandemia mostrou para a gente que a gente não precisava de tudo aquilo que a gente achava que precisava para a nossa vida. Aconteceu isso com alguém ou só aqui em casa? Com certeza. Alguém quer compartilhar alguma experiência nessa área? Pastor, olha, eu descobri que eu não precisava de algo. Eu quero, pastor. Pode compartilhar. Eu quero compartilhar algo assim que antes eu achava que eu precisava muito estar em volta dos meus amigos, sabe? Eu não sabia ficar sem eles, sinceramente. Eu tinha minha família, mas eu achava que eu precisava muito, muito deles e eu tinha medo até de perdê-los, vou ser sincero. Depois dessa pandemia, quando começou a pandemia, que a gente teve que ficar aqui e só em contato só com a família realmente, então eu vi que não era tanto assim não, sabe? Que para mim o mais importante mesmo é a minha família. Amo os meus amigos, sim, mas vivo muito bem com a minha família. Não tinha aquela necessidade de estar todo o tempo. A minha família é o essencial para mim. Isso me mostrou isso. A pandemia me mostrou isso. Simplificou a vida, né? Sim. Simplificou, né? Sim, muito. Muito bem. Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa vida como igreja. Eu confesso para os irmãos que, assim, eu ando assustado. O Alisson sabe, acho que da turma que está aí, eu acho que o Alisson deve saber mais um pouquinho. Com a quantidade, né, Alisson, de gente procurando a gente para entender algumas coisas que a gente acha que entende. A gente acha que entende, né? E aí, porque, irmãos do céu, a pandemia pegou uma turma de surpresa. Tem gente com abstinência, né, de culto. Tem gente com abstinência de cantar lá na frente. Tem gente com abstinência daquele culto de 2 horas, né, 2 horas e meia. E faz um tempo já, os irmãos vão se lembrar disso, que eu vou falando umas coisinhas assim, vou deixando no ar, né? Mas faz um tempo já que eu falo que culto de 2 horas não vai existir mais. Vocês estão lembrados disso? Irmãos, culto de 1h30, culto de 1h15, 1h30 e tal, não dá mais, não dá. Não... E, irmãos, olha só que coisa. Cultos semanais. Um culto de 2 horas agora? Oi, Camila. Cultos semanais, já conversei a respeito disso também com você. Exatamente.
provavelmente para um futuro, talvez, os cultos semanais também vão cada vez mais ser extintos. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente tem que ir tendo percepção acerca delas, né? Então, eu sempre digo assim, olha, não assuma mais do que 2 responsabilidades ministeriais na igreja, porque você tem uma responsabilidade acima dessas que é a sua casa, né? Se você assumir uma e fizer bem feitinho, eu estou muito feliz. Se você fizer 2, eu estou muito feliz, mas se você fizer 3, eu estou preocupadíssimo, né? Porque a vida não é só a igreja. E vamos ser sinceros, Ana, me ajuda aí, Ana. A gente achava que tinha que estar de segunda a domingo na igreja, que senão não era crente, não é verdade, Ana? Peraí, pastor. Voltou. Voltou? Ó, eu sou daquelas que ainda sinto falta dos cultos de 2 horas. Vai simplificando. Eu viu aquela gosto. fase assim, Ana, que a gente tinha que estar, por exemplo, de manhã na escola bíblica. De noite a gente... Não era assim? Na segunda, na oração. Quando eu era da mocidade, meus 15, 16 anos, eu ficava o domingo o dia inteiro na igreja. O domingo não tinha mais o que fazer. O domingo, porque nos outros dias eu estudava, não dava. Mas no domingo era cedo, à tarde ensaio, e depois já ficava culto, era o dia inteiro na igreja. Exatamente. Mas eu gosto. Eu ainda não acostumei com culto de 1 hora, não. Culto menorzinho. Agora vamos pensar. Querer mais. Vamos pensar numa questão aqui relacionada a essa fala da Ana, né? Você tem um culto aqui e você tem um culto aqui, né? Um culto light, né? Um pouco menor, né? Eu ainda acho que o culto de 1 hora para domingo ele é pouco mesmo, né? Tem que estar aí, uma pregação tem que ter uns 45 minutos para você poder caminhar bem com início, meio e fim, né? Mas vamos pensar nessa dinâmica, por exemplo, né? Quando a gente olha para essa estrutura, né, da igreja. Eu vou compartilhar com você aqui uma fala do Rick Warren, que ele diz o seguinte, dá uma olhadinha aí, vê se você consegue ler comigo aí. Se alguém estiver achando a letra pequena, me diga. Tá boa a letra? Vou pôr uma letra um pouquinho maior. Opa. Melhor para vocês enxergarem. Pronto, aumentei. Deu aí? Deu. Minha aqui, deixa eu ver. Deixa eu voltar lá. Isto. Então, olha só. O Rick Warren vai dizer o seguinte. Por que existimos? Entendemos claramente que o Senhor nos plantou em uma localidade onde podemos frutificar de maneira abundante, porém, entendemos ainda que devemos frutificar de maneira correta, visionária, completa e duradoura. João 15,16 vai dizer, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês para que vocês vão, deem fruto, e o vosso fruto faça o quê? Permaneça. Ok? Você conhece uma árvore pelos frutos, mas você conhece o fruto pela durabilidade do fruto, certo? E aí ele diz assim, sendo assim, muita oração, concluímos o que o Senhor espera de nós como igreja, como seu povo plantado, né, nesta localidade. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha o que o Rick Warren diz. Qual é a força que direciona e motiva a nossa igreja? Você já fez essa pergunta para a igreja que você faz parte? A nossa igreja, graças a Deus, eu dizia isso para um casal hoje, graças a Deus, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi o Senhor que plantou essa igreja aqui em Mogi Guaçu. Eu tenho 0 de dúvida. Por uma série de questões, eu tenho 0, 0, 0. Já tenho dúvidas com relação a outras, né? Então, não ter dúvida, a Camila sabe disso, é a única coisa que me motiva a continuar. Porque eu não tenho dúvida que é Deus. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Olha o que Rick Warren diz. Ele diz o seguinte, que igrejas tradicionais podem ser dirigidas por 6 coisas. Primeira, existem igrejas que são dirigidas pela tradição. Nós sempre fizemos assim, nós não vamos mudar. Nós sempre fizemos assim. Então, não importa, né? Não importa o que você queira fazer naquele lugar, aquela igreja sempre fez assim, ela nunca vai mudar. Não importa se ela não cresce, não importa se ela está decrescendo, não importa se ela está desagradando a Deus, a tradição rege aquela igreja. Segundo,
Igrejas dirigidas por personalidades. O pastor é o centro. Sem ele nada acontece. Ou o líder do louvor, ou o líder de mulheres, ou qualquer coisa do tipo. Igrejas dirigidas pela finança. São igrejas ricas. Elas são aplicadoras em investimentos, né? Eu conheci um pastor um dia desse e eu ri para não chorar, né? Ele disse assim, né? Nós estamos dando uma olhada se nós vamos construir estacionamento, se nós vamos construir um novo prédio de escritórios, tal. Eu falei, mas por que o senhor está em dúvida? Ele falou, porque nós temos 2 milhões em caixa e a gente não sabe onde aplicar esse dinheiro. Eu falei, rapaz, eu tenho um terreno lá em Mogi Guaçu, eu preciso de menos disso do que isso. Você não quer aplicar lá não, você vai ter mais fruto do que você fazer um estacionamento que você não precisa. Ele falou, eu não preciso de estacionamento, mas hoje a ideia é fazer estacionamento em pavimentos, não sei o quê, tarará, e tal. Outras igrejas são dirigidas por programas, congressos, campanhas e outros, né? Se não tiver um congresso, não tem igreja, né? Se não tiver uma festa, uma campanha, não tem igreja. Igrejas dirigidas por construções, grandes edifícios. Igrejas dirigidas por eventos, né? Se não tiver um evento para deixar o pessoal mais feliz um pouquinho, né? O pessoal também não vai na igreja. Dá uma olhadinha aqui. Essa frase é importantíssima. O ponto de partida de cada igreja deve ser a questão por que nós existimos. E eu queria que você pensasse no porquê nós existimos como igreja. Eu queria que você pensasse aí por que a CPI Central existe em Mogi Guaçu? Não é? Ao longo dos anos, obviamente, existe uma curva. Né? Essa curva pode ser feita, acho que deve ser feita. Realinhamentos devem ser feitos ao longo dos anos. Né? Mas hoje, né, quando você olha e você pergunta assim, Senhor, a CPI Central tem qual objetivo nessa cidade? Se o senhor pudesse escrever para nós o objetivo principal de nós existirmos em Mogi Guaçu, qual seria? Né? Seria a tradição, personalidade, a finança, programa, construção, evento? Seria outra coisa, né? Não, seria o discipulado, seria ação social, seria... o que seria, né? Onde é que o Senhor quer que nós façamos a diferença como igreja para que essa cidade, Reginaldo, sinta falta da gente? Né? Porque me parece que a grande questão é o quanto a cidade sente falta da gente. Né? Então, eu penso que nós precisamos repensar esses propósitos. Né? Repensar esses propósitos. Qual o motivo de nós estarmos aqui hoje? Qual o motivo dessa igreja existir hoje? Deveria, né, Vilma? A Polícia Militar olhar para nós e falar assim, viu, vocês são imprescindíveis. Vocês não podem falar. Sem vocês, essa cidade não é a mesma. Não é verdade? Deveria o prefeito nos procurar quando ele tem alguma dúvida e falar assim, ô, pastor, eu estou com um problema, rapaz, aqui na área social que eu não consigo resolver de jeito nenhum. Você não tem aí, me parece que vocês estão fazendo um negócio aí que talvez resolveria o meu problema. Você não pode me colocar em contato com essa pessoa? Coloque em contato. Né? O pessoal da associação comercial deveria achar a gente importante, não deveria, irmãos? O pessoal das empresas aqui da cidade deveria saber que na nossa igreja nós formamos excelentes profissionais através da nossa escola, da nossa fundação. Né? Os traficantes da cidade de Mogi Guaçu, eles deveriam ter um respeito extraordinário por nós. Você já parou para pensar nisso? Então, eu queria que você me ajudasse. Nós temos um grupo do WhatsApp aí, você pode escrever no grupo do WhatsApp depois, com tranquilidade, você pode escrever lá, tá bom? Porque na próxima aula nós vamos retomar daqui. Qual seria o propósito de Deus, né, para a nossa igreja? O que você entende aí como propósito de Deus? Para que a ICPI Central foi chamada? Né? Vamos deixar assim que fica bom. Para que a ICPI Central foi chamada e foi plantada na cidade de Mogi Guaçu? Porque Deus nos escolheu para essa cidade. Bem, antes de eu ser ICPI Central lá no Sudão do Sul, e para mim ser ICPI Central lá no Sudão do Sul, eu preciso ser ICPI Central em Mogi Guaçu primeiro. Não é verdade? E ainda que construa-se uma igreja para 2.000 pessoas, só é 1% da população guaçuana. Olha que coisa. Já parou para pensar nisso?
Então, vamos pensar acerca disso, desse ponto de partida, né? Partindo do pressuposto que Deus tem propósitos para nós, né? E esses propósitos que Deus tem para nós passam muito, né, por aquilo que nós vamos, ao longo do tempo, entendendo aí como propósitos da igreja, certo? Então, eu vou finalizar compartilhando aqui com vocês os 5 propósitos, tá? Para que vocês possam aí, então, depois nas respostas, né, de vocês possam embasar as respostas de vocês aí, ok? Aí a gente já parte aqui para o final. Olha lá. Os 5 propósitos da igreja estão aí nessa rodinha, né, nessa imagem que você está vendo aí, começando ali da adoração, discipulado, evangelismo, serviço e comunhão. Eu costumo chamar esses propósitos aqui como propósitos acódime, né? Então, A de adoração, O de comunhão, D de discipulado, M de ministério ou serviço e E de evangelismo. Acódime. Você não vai esquecer disso nunca mais, porque o acódime, ele vai ficar sempre aí no seu coração. Vamos dar uma olhadinha aqui? Adoração. Olha o que compreende a adoração pensando na nossa igreja hoje. G100, celebração, música, eventos especiais, mídia interna e externa, som, intercessão, teatro, artes. Vamos pensar agora aqui na comunhão. Os G100s voltam novamente, aconselhamento, o acolher ali na porta, central de informações, o balcão, integração e os eventos de comunhão. Vamos pensar agora aqui no discipulado. Os G100s também fazem parte disso, DNA 1, 2 e 3, os retiros bíblicos, né, por idade, curso Gloriosas Ruínas, Escola da Bíblia, cursos em geral, formação de discípulos. Agora, ministério, serviço, manutenções, mesa diaconal, estacionamento, cozinha, gestão financeira, gestão de pessoas, né? A Ana está aqui, né, Ana? Gestão de pessoas, né? Cuidando de gente aí na secretaria. O Rogério está aqui, ó, na gestão financeira. O Regis também está na gestão de pessoas. A Roseli gosta muito aqui, ó, da cozinha, né? E por aí vai, ok? E por fim aqui, dentro do Acódime, a evangelização. Volto nos G100 de novo, porque eles fazem parte da evangelização. A própria Fundação Crescer, a SIM, Secretaria Internacional de Missões, os impactos evangelísticos, né, feitos aí no dia a dia, capelania, né, hospitais e futuramente presídios, e aqui algo que nós vamos iniciar após a pandemia no anexo, que são os esportes. Então, aqui, queridos, nós trabalhamos os 5 propósitos, né, bíblicos para a igreja em áreas, ok? Mas ainda assim, eu gostaria que você pensasse, deixasse aí no seu coração esse sentimento, né? Qual é a força principal que essa igreja foi chamada para exercer sobre essa cidade? Qual é a força principal? Nós somos chamados para quê? Para essa cidade. E aí, na nossa próxima conversa, na nossa próxima aula aí, sexta-feira que vem, se o Senhor permitir, 7:55, nós vamos estar juntos de novo e vamos conversar sobre esse assunto. Quem quer contribuir com alguma coisa, diga aí. Ô, pastorzão. Quando você está falando a respeito de igreja, né? Sobre o que a igreja deveria representar, né? Ou deve representar para a sociedade, para Mogi Guaçu. Eu penso muito assim, né? Porque ali, na verdade, é um lugar onde você vai aprender a melhorar dia após dia através da palavra, através da comunhão e tudo mais. Os cursos que tem, né? Então, eu penso muito assim, que a igreja, o que a igreja representa para Mogi Guaçu é a particularidade de cada um. Porque nós é que somos a igreja, né?
É o que eu e você e os demais estão fazendo lá fora, é que nós estamos dizendo o que a igreja é para Mogi Guaçu. Por isso, às vezes as pessoas pensam que, eu levo a minha vida do jeito que eu quero e vou lá na igreja cultuar. E totalmente fora da casinha, né? Porque quando nós levamos a nossa vida com responsabilidade, zelando pela figura, né, de Jesus na nossa vida, no nosso coração e tudo mais, representando Jesus realmente, né, nas nossas atitudes e tudo mais, nós estamos dizendo quem é a igreja lá fora, como a igreja pensa, como a igreja ela lida com os problemas através da minha vida, através da vida dos irmãos. Quando nós metemos os pés pelas mãos lá fora, nós estamos apontando a igreja, que a igreja ela tem também essa característica. Claro que uma pessoa sensata vai procurar, né, num todo, principalmente na vida do pastor, né, começando por aí, para ver a figura dessa igreja. E vai perceber que não, esse aí está fora da casinha. Bom, mas vamos lá. Se todos pensassem dessa forma, olha, estamos ali, estamos aprendendo, e lá fora nós vamos refletir tudo isso, a igreja seria, né, ou deve ser, muito mais valorizada pela sociedade do que já é hoje. Porque nós que representamos a igreja lá fora. Eu penso muito nisso, entendeu? Que a nossa vida precisa ser realmente refletir tudo aquilo que nós estamos aprendendo ali dentro, como família e tudo mais. Muito bem. Mais alguém quer contribuir? Pastor, Pois não. eu gosto de uma definição de Augusto Comte. O Augusto Comte, ele define a sociedade como um grande organismo social. E segundo ele, para que esse grande organismo social funcione, cada órgão precisa fazer o seu papel e estar funcionando perfeitamente. Esse grande organismo social é a educação, a segurança, a saúde e a igreja. Então, é fundamental o que nós estamos conversando justamente sobre definir qual é o papel da igreja. Eu descobri o papel da igreja nessa pandemia, quando eu vi a igreja lá na porta do hospital. Então, eu penso, até como policial mesmo, que a sociedade ela está com sérios problemas. E para ela funcionar corretamente, como Comte disse, eu concordo plenamente com a ideia dele, a sociedade precisa estar com todos os seus órgãos funcionando, cumprindo o seu papel e funcionando corretamente. E a igreja também. A igreja precisa estar cumprindo o seu papel e funcionando corretamente. Perfeito. Muito bem. Mais alguém gostaria de contribuir? Pastor, eu gosto bastante, na verdade, algo que me impactou bastante, um dos primeiros cultos que eu participei votando para a ICPI, né, quando eu era anexo ainda, quando você disse, várias vezes você disse isso, né, que foi falado hoje aqui na live, né, que nós complicamos, né, e para que complicar, sendo que a gente pode descomplicar e fazer tudo mais fácil. E o papel o segundo lugar é o papel de igreja sendo igreja, que é o que nós estamos fazendo, pelo menos estamos aí no caminho, né, pastor, de igreja sendo igreja, fazendo o papel de igreja, que impressionou bastante, não só nós que participamos da igreja, mas a sociedade que visualizou, que conseguiu enxergar isso, impactou bastante esse momento de quarentena, a igreja sendo igreja, né? E isso é muito legal, é um diferencial. E o terceiro fator que eu gostaria só de ressaltar, que é aquilo que você já falou várias vezes também, pastor, que é a questão de se a igreja, né, sair dali, o povo ali em volta vai sentir falta de nós, né? E isso é algo para nós refletirmos, né? Que nós possamos impactar positivamente ali a sociedade como um todo, mas começando pelos vizinhos, pessoal ao nosso redor, né? Acho que isso é interessante. Perfeito. Muito bem. Mais alguém quer contribuir?
Tranquilo? Muito bem, queridos. Vamos levar agora em conta essa última pergunta, né? E foi a pergunta do nosso propósito como igreja. Como disse aí, né? O Rogério, disse aí a Vilma, o Daniel. Algumas coisas aconteceram, graças a Deus. Irmãos, é inacreditável. Os meninos, o pessoal sabe, né? Dos desafios que a gente tem como igreja em várias áreas, em várias questões. Nós somos uma igreja que está tentando, né, chegar em algum lugar, então os desafios também são grandes, né? Mas eu não consigo ver essa pandemia só do modo negativo, sabe? Essa pandemia, ela tem as dores todas, principalmente as dores, né, são sanitárias e humanas, né, econômicas também, né? Mas, irmãos, é no meio de uma pandemia dessa que dá para a gente saber quem é quem, né? Dá para saber quem é realmente igreja. Então, que o Senhor nos ajude, né, a nos alinhar aí aos propósitos eternos dele. O Senhor nos ajude aí, Rogério, a iluminar mais, salgar mais, né? Nos ajude, Vilma, a contribuir mais, né, com essa sociedade que precisa andar em dia, andar em ordem, né? Uma mola propulsora bastante interessante. E sermos simples, né, Daniel? Sermos simples, descomplicados, sendo igreja todo o tempo. Então, pense aí, vocês, me ajudem a pensar juntos, tá bom? Porque nós vamos construir algo aí até o final do ano, juntos, porque 2020 foi a oportunidade de Deus da gente planejar. Olha que coisa boa, né? 2020 é o ano da gente planejar. Temos tempo para planejar 2021 que vai chegar. 2020 a gente precisa finalizar ele bem, né? Vamos terminar bem ele, tudo certinho, mas vamos gastar esse tempo que nós temos até dezembro planejando que igreja o Senhor quer no curto, no médio e no longo prazo. E eu vou dizer para vocês e quero declarar isso sobre a vida de vocês. Vocês não estão aí na telinha à toa, viu? Vocês não estão na telinha à toa. Vocês foram chamados pelo Senhor para estar aí na telinha, mas fazendo a diferença onde vocês estão. Se eu perguntar aí quem hoje não mandou uma mensagem de WhatsApp para alguém, né, com relação ao assunto de igreja, é capaz que, olha, se deixar é um que vai levantar a mão, né? Porque a gente resolve as coisas da igreja toda hora, né? E nós somos esse time maravilhoso que Deus levantou aí. Eu sou muito grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês, viu? Cada um de vocês. E vocês vão percebendo ao longo do tempo que, conforme nós vamos participando dos cursos, vai peneirando mais e mais, né? Mais e mais. Até ontem era DNA 1, 2, 3, porque a visão vai se aprofundando cada dia mais. E cada dia mais é necessário a gente estar bastante coeso e alinhado com tudo isso. Vou pedir para vocês deixarem a câmera aberta agora, todo mundo, se for possível. Para a gente fazer uma selfie. Tem jeito aí? Selfie é print screen, né? Tudo em inglês, né? Selfie agora é print screen, né? Libera aí quem está nos ouvindo aí, né? Quem está com a gente aí. Moçada penteando o cabelo. Marquinho, seja bem-vindo, Marquinho. A pandemia também ajudou a branquear a barba do Marquinho, Marquinho? Tá sem áudio aí. Muito bem. Muito bom. Vou dar o print aqui, hein? Vamos lá? 1. Aí no 3 a gente fala dízimo. É dízimo que fala, né, Rogério? Vamos lá? 1, 2, 3. Dízimo. Oi, muito bem. Pessoal, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um fim de semana extraordinário aí sobre a vida de vocês. Nos vemos online domingo às 19h, mas se Deus assim nos permitir, hein, ó, estamos projetando aqui um retorno presencial sem volta, né, para o online somente, no mais tardar dia 2 de agosto, ok? Estamos monitorando. Se as coisas normalizarem, domingo que vem, dia 26, a gente já volta presencial. Se não, dia 2 de agosto, a gente está retornando aí com os devidos cuidados. E vamos ser igreja. Deus nos chamou para uma obra extraordinária, viu? Eu e você somos muito, mas muito privilegiados por fazermos parte do reino de Deus e servir ao Senhor. Deus abençoe, queridos. Bom fim de semana para vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como que eu faço para sair?